Bom, pessoal, nesse vídeo a gente vai chamar a tela de registro, né, lá na nossa tela de login pelo botão registrar. Aqui estou olhando pelo Figma, que tem a nossa tela de logar. Quando eu clicar em registrar, ele vem para essa tela, tá? Voltando aqui para o código, na nossa aula anterior, a gente foi aqui no SceneDelegate e estava chamando o Register Coordinator, tá? É bem assim. Então a gente tem que mudar aqui para Login Coordinator. Fazer aqui. E aí agora ele vai chamar a tela de login, certo? E aí, quando a gente clicar aqui em registrar, a gente vai para a tela de registrar, tá bem? Então, na aula de hoje, a gente vai ver o conceito de closures e a gente vai criar nossa closure na nossa login view, né? E depois chama ela novamente na login view controller para que a gente possa startar ela pelo login coordinator. Bom, o que é uma closure? Closures são blocos de códigos, né, muito parecidos com funções, né? Mas uma das vantagens que a gente tem aqui de usar closures, ainda mais para chamar outra tela, é o gerenciamento de memória, que a gente não precisa ficar guardando o último estado da tela, porque caso a gente queira voltar, ele faz esse gerenciamento e ele já sabe qual foi a última tela em que ele estava, tá? Aí aqui a gente vai fazer a primeira coisa que a gente vai fazer é criar a nossa closures. Eu coloquei aqui, vou fechar isso aqui, fazer de novo aqui. Esses marcos aqui permite que a gente organize melhor os códigos aqui dentro. Então, se eu tenho um marco inicialize aqui, eu posso colocar o código que inicializa, né? Aqui de baixo eu posso colocar só os códigos que de propriedade da tela. Essa é mais uma questão de organização. Eu coloquei esse aqui também, que é de exit, que a gente vai fazer daqui a pouco também, tá? Então vamos aqui embaixo fazer a nossa primeira a nossa closure aqui. Vou chamar aqui closures. Então, ela é uma variável, né? Eu vou chamar essa variável aqui de onRegister tap, ou seja, era bem intuitiva, né? Ao dar um clique aqui. Então, eu vou dizer que essa variável aqui, ela é do tipo closure. Então, a gente faz assim, igual, e aqui dentro, e ela de que ela é do tipo void, ou seja, não tem retorno e que é opcional porque ainda não foi criada. E aí aqui dentro do meu botão mesmo, aqui embaixo, eu vou adicionar um target para o meu botão. Então eu vou colocar que o botão que a gente vai utilizar é o registrar, certo? E .add target. Aqui vou dizer que é ele mesmo, self, e ele vai ter um action que vai ser um selector, e eu vou chamar esse objeto aqui, esse método tipo object, que eu vou implementar ali embaixo. Eu vou chamar ele de register tap, e aqui isso vai acontecer quando eu der um toque nesse botão. Então vai ser .touch upside. Beleza, eu tenho que implementar isso aqui embaixo. Então eu vou implementar aqui, bem aqui depois dessa, colocar como nos actions aqui. Não posso esquecer de dizer que é um object. GC
Por que ele tá dando esse erro? Não fica assim. Agora, vou dizer que é tipo privado. Acessibilidade, uma função. Vou colocar o nome dela, aquela função lá que eu criei aqui em cima, né? Que eu chamei aqui no selector. E ela vai chamar a minha closure, que é onRegisterTap. Pronto, a gente fez aqui, não está inicializando ela em canto nenhum ainda, tá? onRegisterTap. Vamos ver o que ele está dizendo. Ah, tá. Vou colocar como opcional, porque ela ainda não foi inicializada, a gente tem que colocar aqui como opcional. Então, aqui na minha view, eu criei aqui essa variável do tipo closure, né? Vou dar uma ação para o meu botão, e ele chama essa função selector, aqui, register, e o register chama lá a minha closure. Isso porque eu estou aqui no botão registrar. Se eu quisesse colocar alguma outra ação no botão, eu faria a mesma coisa, né, para outro botão. A gente vai fazer depois por logar, porque a gente vai para a tela home, né? Se a gente olhar aqui, ó, a gente tem que clicar aqui no lugar e ele fazer o login. A gente tem que ir para a tela home, que é essa daqui. Então depois a gente vai fazer também isso para as outras telas, mas por enquanto, para a gente aprender a mexer mesmo, só vamos fazer um registrar. Beleza, feito isso aqui, eu tenho que ir no meu login view controller para poder inicializar aquilo lá. Porque isso aqui é um efeito cascata, pessoal. Não sei se a gente, olha só, a gente implementa, é como se um fosse o dono do outro. Porque o Register Coordinator, ele não está vendo as funcionalidades da minha tela. Então o Register vem, chama o controle, e o controle vai e chama a view. Então a gente tem que implementar isso respeitando essa hierarquia por conta do nosso padrão de projeto, né? O MVVM. Então, aqui dentro do meu Login View Controller, eu também vou ter que implementar uma closure, tá? E aí, eu vou chamar ela do mesmo nome que eu criei lá na minha Login View Closures. Então, vou colocar uma variável, chamar de onRegisterTap, que é do tipo closure. Beleza. E aqui eu vou ter que modificar a forma com que isso acontece, porque quando eu for chamar lá no meu controller, aqui no meu coordinator, eu vou ter que chamar isso daqui, e aí ele vai inicializar a minha RegisterTap, onRegisterTap, aqui, tá? Então a gente vai modificar isso. Tá dando um errinho aqui, vamos ver o que é. Não tem isso daqui. Tá. Eu vou mudar também o nome dessa variável aqui, porque viewMin ela não fica muito intuitiva. Eu vou chamar ela de login view. Login view. Isso, ó, eu vou ter que voltar aqui também no meu login coordinator, porque já vai dar um erro. Ele está chamando aqui view. Aqui, cadê? Login. Depois cadê? Bom, não apareceu o erro ainda, eu vou voltar lá e continuar. Aqui. Tem que ser login view também, senão vai dar o erro. Login view, mais algum erro. Beleza, e eu vou mudar a forma com que isso está acontecendo, né? Vou colocar como se fosse uma função que vai ter um retorno agora do meu login view. E aí
return. Eu vou dizer que tem uma variável aqui, uma constante, que é do tipo login view, né? Que ela aqui, do tipo login view, e que agora, quando for chamado, quando essa variável aqui for chamada, eu vou chamar o meu register tab. Login view.onRegisterTab, né? E aí ele chama o próprio onRegisterTab aqui. Dica opcional também. E aqui no retorno ele retorna login. Acho que é isso. Vamos ver. Vou colocar ela como laser. Bora ver se resolve. Ok. E agora, por último, a gente vai chegar no login coordinator, né? Ó, aqui ele está inicializando essa tela aqui. E a gente tem que fazer que, ao ser chamado o nosso onRegisterTab, ele chame a tela do nosso register view, tá? Então vamos implementar aqui. Ele chega aqui e aí eu vou dizer que na minha view controller é do tipo login view controller, né? E aí eu vou chamar o meu onRegisterTab que está lá dentro e vou dizer para ele chamar aqui o meu self.go to, que eu vou fazer aqui, to register tab. E aqui nesse eu vou de fato implementar a minha tela. Eu já vou explicar por que de fato. Das outras vezes a gente vai implementando e ele vai vindo, né? Então ele está aqui, a gente não implementa de fato, a gente chama a outra. Se ele não encontrar, ele volta uma classe atrás. E aí, se ele não encontrar, ele volta uma classe atrás. Então, de fato, ele vai implementar, chamar a outra tela bem aqui. Então, eu vou colocar aqui, criar essa função bem aqui. Func. Porque aqui de fato é que vai acontecer a mágica. Let coordinator. E aí eu vou chamar o meu register coordinator. Dentro do register coordinator a gente sempre tem que passar a navegação. E ela é do tipo navigation controller mesmo. E aqui dentro a gente coloca um coordinator.start, tá? Vamos ver se está funcionando. Funcionou. Veio para outra tela. Aparece esse botãozinho aqui que depois a gente vai tirar, tá? E a gente volta aqui. Então, na verdade, por que a gente faz tudo isso e não coloca isso daqui direto lá, né? Por uma questão que a gente está usando um padrão de projetos onde a gente define muito bem o que cada classe vai fazer. Então, a gente definiu que quem era responsável pela a navegação não era o nosso login view controller, entendeu? Seria o nosso coordinator. Por isso que a gente vai implementar bem aqui. Então, ó, a gente vem aqui na login. Aqui é só por questão de tela. Então, a gente vai implementar aqui o tab. E aí ele vai, né? E ele chama
o Login View Controller aqui. O Login View Controller, por sua vez, não implementa também, mas ele, como ele não está implementado, ele volta aqui para o Register, para o Login Coordinator, e aí de fato ele implementa. Tá? Eu sei que parece um pouco repetitivo o código, mas isso é muito importante, tá? Para a gente separar exatamente o que cada coisa faz aqui. Então, o nosso Login View, ele fica sempre controlando as nossas views. E os coordinators aqui é responsável pela navegação, que é esse navigation aqui, essa telinha aqui que a gente está vendo, essa parte aqui de cima. Então, a gente vai fazer isso para os outros botões, também para o logar. Aqui no logar, a gente não vai autenticar, eu simplesmente vou clicar no logar e ele ir para home, tá? Aqui no registrar, eu vou também não vou implementar agora o registrar, eu vou clicar aqui em logar e ele vai voltar. Não vou voltar por aqui, vou colocar em logar e ele volta para essa tela, tá bom?